Olá, seja bem-vindo ao EPED, Espaço Permanente de Estudo do Divino Monismo. Nessa edição de 2024, promovida pelo portal Conhecer para Transformar, estão sendo apresentados os livros de Oswaldo Polidoro. Cada livro é apresentado em 4 episódios. Eu sou o Ricardo e este é o primeiro episódio da apresentação do livro Sangue na Cruz. A apresentação que farei está baseada na minha última leitura do livro. Cada leitor e a cada leitura focará em algumas partes específicas, negligenciando outras. Portanto, o livro contém muito mais ensinamentos do que eu serei capaz de mencionar nesse resumo. Sendo assim, essa apresentação é apenas um convite para que você mesmo leia o livro. Pode ser que os temas que te chamem a atenção e a sua compreensão sobre eles sejam diferentes dos meus. No presente primeiro episódio, eu apresentarei os personagens principais do livro, falarei do contexto que envolve os personagens principais e também falarei sucintamente de alguns aspectos da história espiritual do planeta e do diagrama celeste, temas que são tratados de forma esparsa nos diálogos dos personagens ao longo do livro. No segundo episódio, eu darei sequência no enredo envolvendo os personagens principais. No terceiro episódio, eu entrarei nas narrativas que envolvem outros personagens que aparecem esporadicamente. São trabalhos espirituais que os personagens principais fazem envolvendo estes esporádicos personagens. No quarto e último episódio, eu falarei sobre 3 narrativas marcantes do livro. A primeira narrativa é uma passagem de uma das encarnações do personagem narrador do livro, quando ele se encontrou com Jesus. Eles estavam encarnados na mesma época e na mesma região. A segunda narrativa é um diálogo com Paulo de Tarso, que ocorre no contexto de um dos atendimentos feitos pelos personagens principais do livro, onde o próprio Paulo de Tarso responde a alguns questionamentos sobre os motivos que levaram a não reconhecer Jesus como sendo o Messias esperado, até o famoso encontro na estrada de Damasco. E a terceira narrativa é um resgate que se passa no Gólgota, local onde Jesus foi crucificado. Vamos então a alguns pontos doutrinários, bem superficialmente, pois parte deles é mencionada nas conversas entre os personagens do livro Sangue na Cruz. Vou começar com a frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deus é absoluto, acima de tempo e de espaço, que são relativos. Não se cogita de origem para Deus, que pré-existe toda a existência. Em Deus tudo tem a sua origem. São 2 ramos. Um ramo anímico ou espiritual, nós, e um ramo cósmico ou material, a matéria densa, a matéria astral, o tempo e o espaço. Em Deus tudo evolui, porque evoluímos no próprio Deus. A distância de um filho de Deus para com Deus não é física, é de sintonia, de harmonia. Em Deus tudo atinge a finalidade, que é voltar a ser totalmente harmônico ou sintonizado com Deus, religado a Deus, mantendo a individualidade, passando a ser agente individuado dele, participando de suas glórias, poderes e virtudes. Esse ponto central da doutrina é mencionado em diversas passagens do livro Sangue na Cruz. Portanto, nada se cria, tudo tem origem em Deus, nada se perde, tudo voltará a Deus, tudo se transforma, tudo evolui no próprio Deus. Somos emanados, para não dizer criados, porque nada se cria, com todas as potencialidades ou virtudes ocultas em nós, para serem desabrochadas ou expostas ao longo de um processo evolutivo, por meio de autodesabrochamento. Ao sermos emanados, compomos uma humanidade e somos, enquanto humanidade, lotados em um planeta. Como a humanidade lotada em um planeta é a mesma, composta pelo mesmo conjunto de espíritos, sem entrar em detalhes das 2 raças, Evita e Adamita, ela tem suas fases como criança, adolescente e adulta, conforme seus integrantes, que são os mesmos, vão evoluindo. Pensando em uma escola e um indivíduo,
É razoável supor que não se ensina tudo sobre uma disciplina, por exemplo, ciências, de uma vez para esse indivíduo, mas sim em etapas, de acordo com uma grade curricular, ensinada por diversos professores, sob a tutela de um reitor ou diretor. É assim porque o indivíduo não terá capacidade de assimilar tudo a respeito daquela disciplina enquanto criança ou adolescente. Da mesma forma, para uma humanidade, a doutrina de Deus é ensinada, é entregue em etapas por diversos professores, missionários de doutrina, de acordo com um programa divino e sob a orientação de um diretor planetário. Novamente, pensando em um indivíduo que pode não aprender adequadamente o que lhe foi ensinado sobre essa disciplina, parte da humanidade também não aprende adequadamente a doutrina, corrompe os ensinamentos recebidos, alguns o fazem sem querer, mas outros o fazem de propósito, para tirar benefícios próprios dessa corrupção. Quando os novos professores chegam para dar sequência, aprofundamento aos ensinamentos, eles têm que rever o que foi ensinado e mal aprendido para depois avançar. Em termos doutrinários, dá-se o mesmo. Quando os missionários de doutrina encarnam, eles têm que restaurar e aprofundar. Passaram pela nossa humanidade, a mando do diretor planetário, em cumprimento a um programa divino, diversos missionários de doutrina, ensinando o que puderam, no seio do povo que estiveram, no tempo em que vieram e da forma como tiveram recursos para fazê-lo. Até Jesus, foram milhares de anos de ensinamentos consecutivos. O livro cita os Vedas, Krishna, os Budas e etc. Jesus, já bem mais recentemente, em termos da história espiritual do nosso planeta, teve que rever ensinamentos que não aprendemos adequadamente, nos ensinando a ler corretamente as Escrituras, para depois aprofundar. Além disso, ele disse que tinha muito para nos dizer, porém nós não podíamos assimilar ainda. Ou seja, restauração e aprofundamento até onde podíamos assimilar. Apesar de a doutrina integral não ter ficado entregue até Jesus, um subconjunto dela, a doutrina de comportamento, ficou totalmente entregue. A doutrina de comportamento nos ensina como devemos nos comportar para formarmos a harmonia perfeita com Deus ou voltarmos a ser Deus em Deus. Ela nos orienta a 1. Viver a lei de Deus, entregue na sua forma escrita, os 10 mandamentos, e entregue na sua forma prática, o exemplo de comportamento de Jesus, que veio viver perante a nossa humanidade o exemplo do Filho que já atingiu a finalidade, o Verbo modelo, o Messias. E 2, cultivar a revelação generalizada, de forma nobre, sadia e dentro dos 10 mandamentos. Sobre esse último ponto, a primeira tentativa de generalização das comunicações espirituais, relatada na Bíblia judaico-cristã, deu-se com Moisés, descrita no livro de Números. E a segunda tentativa deu-se com Jesus, no Pentecoste, após o seu desencarne, descrita no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro Sangue na Cruz enfatiza que Jesus deixou o Consolador, o batismo em Espírito, em pleno funcionamento já no primeiro século. Ficou prevista, mas não determinada, a corrupção doutrinária. Não aprendemos direito, distorcemos, sem querer e de propósito. A porca lavada voltará ao lodossal, como dito na Epístola de Pedro, e mencionada pelo livro, entre outras passagens bíblicas que prevêem a corrupção doutrinária. E também ficou prevista a restauração. Quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. A corrupção dá-se no século IV, com a instituição da Igreja Romana.
As preliminares da restauração iniciam-se no século XIV, prosseguem pelo movimento protestante, que apesar de já avançar, continuava sem as comunicações espirituais generalizadas, pontos que são comentados em diálogos do livro. Após essas preliminares, quando a Igreja Romana já não tinha mais tanta força política e já não perseguia e assassinava os dotados de dons mediúnicos, Elias volta como Kardec, na França, no século XIX. A codificação kardecista restaura apenas até os evangelhos. Ela não entra em outras partes da Bíblia deixadas até Jesus. O livro dos Atos, onde está a entrega do Consolador, a generalização das comunicações espirituais no dia de Pentecoste, e relata as atividades espíritas dos apóstolos e seguidores de Jesus. 2. As epístolas, que também relatam as atividades espíritas dos seguidores de Jesus. Por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que no seu capítulo 12 menciona as mediunidades praticadas, e que no seu capítulo 14 dá o roteiro das reuniões que os seguidores de Jesus faziam, iguais às restauradas por Elias. E 3, o livro dos eventos por vindouros, o Apocalipse, que fala das corrupções, restaurações, os chamados fora daqui e a volta do planeta e da humanidade ao seio divino. Logo, a restauração feita por Kardec ficou parcial. Elias volta, como Oswaldo Polidoro, no Brasil, no século XX, para terminar a tarefa tão somente iniciada na França, terminar de restaurar e aprofundar. O aviso de uma nova encarnação de Kardec está no seu livro Obras Póstumas. O livro Sangue na Cruz menciona o trabalho restaurador, tanto na sua primeira etapa, como Kardec, como a complementação no século XX. Então, a doutrina que Polidoro, o nosso mais recente professor, nessa analogia que estou fazendo com uma escola, nos ensina, não é novidade. É a doutrina de Deus entregue a seus filhos ao longo de milhares de anos, restaurada e aprofundada, até onde podemos assimilar atualmente, da forma ou com os recursos que teve para nos ensinar atualmente. Entregou o Evangelho Eterno, profetizado no livro dos eventos por vindouros, o Apocalipse, que além de ser a doutrina restaurada e aprofundada, é o aviso final antes da fase de transição planetária, a passagem da humanidade para a sua fase adulta, e é a Bíblia que regerá a nossa humanidade nesse próximo ciclo evolutivo. Voltando ao ramo material, o planeta também tem origem em Deus, também voltará a Deus, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Forma-se o planeta, sua parte densa e sua parte astral, para que uma humanidade tenha uma casa cósmica onde possa evoluir ou se desabrochar. Atualmente, a parte astral do planeta tem 7 céus, ou 7 faixas de diferentes vibrações, subdivididas em mais de 34.000 subfaixas. As subfaixas vão do centro do planeta para fora dele. A subfaixa mais densa, mais escura e fria espiritualmente, está no centro do planeta. Daí, as próximas subfaixas vão sobrepondo a anterior, como as camadas de uma cebola vão se sobrepondo, desde o seu centro até a sua casca. A subfaixa mais sublime, mais clara, opalino cristal, é a mais para fora do planeta, a última subfaixa do 7º céu. Até, e inclusive ela, estamos dentro da jurisdição do planeta. Depois dela, entra no céu
intermundos, céu crístico, ou oitavo céu, fora da jurisdição planetária. A existência dos inúmeros céus ou subfaixas de vibração é porque cada indivíduo lotado no planeta tenha, enquanto desencarnado, um ambiente ou um céu que tenha a mesma vibração ou a mesma densidade que aquela que esse indivíduo apresenta no seu íntimo, de acordo com o seu desabrochamento já autorrealizado até aquele momento. No porvir, todos os céus ou faixas vibratórias serão de luz divina, terão a mesma vibração, para que o planeta, a matéria, volte a reintegrar Deus. O livro menciona o diagrama celeste e descreve alguns dos céus. Feita essa breve e superficial introdução, vamos ao livro propriamente dito. Falarei dos 3 primeiros capítulos, que apresentam os personagens principais e seus contextos, tudo de forma resumida, portanto, reforço o convite para que você leia o livro para aproveitar ao máximo seus ensinamentos. Os capítulos não estão formalmente numerados, estou usando para me referir a eles a sua sequência natural. Nina, uma jovem mulher, e Glicério, um jovem adulto, conhecem-se quando Nina entra para a igreja protestante, na qual Glicério era um fogoso pregador. Eles se casam 1 ano e meio mais tarde. 6 meses depois do casamento, Glicério adoece. Ele não conta para a esposa. Os médicos não conseguem curá-lo. Ele também busca a cura espiritual. Logo, pede orações, em sigilo, para que a sua esposa não ficasse sabendo da sua doença. As orações também não surtem efeito. Isso deixa o pregador desiludido. Afinal, muitos que haviam orado obtiveram a cura, mas ele não, o que o fez pensar se Deus não o reconhecia como um bom filho. Com isso, o livro explica que é falso o conceito que afirma ser possível amar a Deus com toda a força do coração, mesmo quando não se comporta o recurso dos conhecimentos básicos, das verdades transcendentes. Quando Nina fica sabendo da doença do marido, ela diz para ele não esmorecer, fala que eles podem pedir orações para ele. Ela não sabia que isso já estava acontecendo. Centenas já estavam orando por ele há 2 meses. Ela pede que ele não perca a fé, pois era do conhecimento dele, ela estava grávida do primeiro filho deles. Glicério desencarna, envolto em uma negra solidão, magoado, revoltado, inimigo da crença, mágoa e revolta que eram frutos da falta de melhores conhecimentos doutrinários. Nina deu à luz pouco tempo depois do desencarne do marido. Ela mantém conversas com o bispo da igreja onde frequentavam, e Glicério era orador, para tentar entender por que o marido não tinha alcançado a cura. Em certa conversa com o bispo, ele disse que a fé deles vertia da revelação, citando Moisés, os juízes, os reis, os profetas, João Batista, Jesus e os apóstolos. Nina confronta-o, apontando a diferença entre o que está relatado nas Escrituras, com Deus e os anjos falando pelos profetas, os fenômenos fortes e tangentes relatados no Pentecoste, e a falta deles hoje, em dia, no que era ali praticado. Comenta que o Consolador, o batismo em espírito, o recurso informativo perene prometido por Jesus, foi deixado em pleno funcionamento naquela época. Foi cultivado pelos apóstolos e seguidores de Jesus após o seu desencarne. Tudo relatado no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas ou epístolas. Onde teria ido parar? Teria Jesus fracassado na sua promessa? Ela afirma: ou
tudo aquilo é farsa inventada, ou vocês estão fora do verdadeiro cristianismo. Sem obter respostas que a convencessem e esperando, embasado em falta de melhores conhecimentos, por milagres que não ocorreriam, pois queria que o marido voltasse à vida, Nina parte para a descrença, como Glicério havia feito. Ela estava mais revoltada e rebelde do que descrente. Nesse meio tempo, o filho deles, Paulo, também adoece. Nina não acreditava mais em ajuda celestial, pois se não tivera quando o marido estava doente, por que teria agora? Às vésperas, ou junto do desencarne do filho, com 5 anos, bate à sua porta uma jovem senhora, dela desconhecida, que a chama pelo nome e pergunta se ela tem um filhinho doente à beira da morte. Nina pergunta como ela sabia de tudo isso. A jovem senhora diz que faz sessões espíritas na sua casa, que era ali perto, e que tinha ficado sabendo do caso dela por intermédio de um guia médico, quando estavam orando pelos doentes, e que ele a havia instruído para visitá-la. A visitante conversa com Nina sobre as leis fundamentais, sobre Deus não ser responsável pelos erros de seus filhos, que todo efeito tem uma causa, temos diversas vidas e etc. Nina diz não conseguir acreditar no espiritismo, na reencarnação. A visitante explica que os homens corrompem os ensinamentos que lhes são deixados. Nina argumenta que, mesmo que a igreja que militava tivesse erros, ela também tinha orado no seu íntimo, na sua consciência. A visitante explica que a reencarnação é lei fundamental, afirmada por meio da revelação, e todos os grandes reveladores a testemunharam, que João Batista é a reencarnação de Elias. Ela a avisa, a mando de seus guias, que seu programa de reencarnação previa a perda do marido e do filho. Após a conversa, a jovem senhora parte. No terceiro capítulo do livro, Nina sepulta o filho e o resquício de crença que tinha. Mudou-se para outro local, propôs-se nunca mais acreditar em Deus, casou-se com Castro, com quem teve 5 filhos. Sua religião passou a ser aumentar a fortuna material. Nesse capítulo aparece o narrador do livro, Lira, desencarnado, que estava acompanhando Glicério desde a sua encarnação e agora pelos planos inferiores onde ele habitava. Inicialmente, após desencarnar, Glicério tinha ficado rente ao chão, mas conforme sua rebeldia crescia, ele ia descendo para planos inferiores. Lira tinha a função de observar Glicério, porque tinha ligações com ele de vidas passadas, elos históricos que os uniam. Aparece Abel, alto mentor ou emissário do plano superior. Ele informa a Lira que terão que intervir junto a Glicério, porque ele não consegue aprender à custa de seus próprios recursos. Não estava conseguindo resgatar suas faltas para poder avançar. Nesse contexto, o livro ensina sobre os 2 tipos de dor, a dor ativa e a dor passiva. A dor ativa tem como causa determinante o trabalho santificante, missão a desempenhar ou provas necessárias. Com ela, alcança-se todo o aproveitamento de que é capaz. A dor passiva tem como causa determinante o erro, portanto, é judicial. Nela não há aproveitamento, perde-se tempo resgatando falhas, ao invés de investi-lo em avanços. Além de poder aumentar o débito quando a criatura se torna rebelde ou blasfema. Nos demais capítulos, tem-se o resgate de Glicério, de Nina e de Castro. Falarei disso no próximo episódio.
Além disso, tem-se os atendimentos aos personagens esporádicos. São 6, 5 dos quais falarei no terceiro episódio. Por fim, tem as narrativas que ficarão para o último episódio, incluindo o sexto atendimento. Termino aqui esse episódio. Agradeço a oportunidade de falar com você sobre estes capítulos do livro Sangue na Cruz. Para se aprofundar nos conhecimentos, será necessário ler o livro. Portanto, fica o convite para ler o livro, tirando dele o maior aproveitamento que você possa, não se restringindo às limitações da minha apresentação. Espero contar com a sua audiência e companhia no próximo episódio.